Bom, gente, pra gente começar a montagem do nosso cachorrinho, eu vim aqui com as peças já riscadas e costuradas, tá? Então, eu risquei elas aqui no avesso do Melton duplo, tá? Risquei com a trama em pé e esticando para os lados, tá? Todas as peças vão ser riscadas assim. Então, aqui o rabinho eu costurei toda a volta, tá? Não deixei abertura porque eu vou fazer uma aberturinha aqui. Então, costurei toda a volta das patinhas da frente, tá? Das patinhas de cima. Costurei toda a volta também, porque vai ter uma aberturinha aqui. Costurei a patinha inferior também. Costurei toda a volta também, não deixei abertura. Aqui a outra patinha inferior. A cabeça costurei e deixei a abertura igual tá indicado lá no molde, aqui embaixo. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. O corpo, eu costurei toda a volta aqui, deixando essa parte aqui do pescoço aberta, igual tá indicando no molde, tá? As orelhinhas também abertas aqui, costurei em volta, aberta aqui. E agora, eu vou cortar em volta de todas as peças, deixando aqui 1 centímetro, de meio a 1 centímetro de margem, tá? Vou usar aqui o cabo de um pincel fino pra me auxiliar, pra virar esse rabinho, tá? Prontinho, gente, desvirei o nosso rabinho, já vou reservar ele aqui do lado. E agora, pra fazer a aberturinha que a gente vai desvirar as nossas perninhas, a gente precisa de uma perna espelhada, uma de um lado e outra de outro lado, viradinha assim, de costa uma pra outra. A gente vem aqui, separa bem os tecidos pra não cortar o outro lado do tecido, tá? E faz um cortinho pequeno, porque esse tecido aqui, ele é um tecido que estica, então, se você fizer muito grande, ele vai ceder, não vai ficar tão bom o acabamento, tá? Prontinho, desvirei uma perninha, agora eu vou desvirar a outra. Prontinho, gente, desvirei as perninhas, então ficou assim, tá? Lembrando que essas aberturinhas aqui vão ficar na parte de dentro, assim, junto ao corpo, reservo. E com os braços a gente vai fazer a mesma coisa. De costa um pro outro, faz um furinho aqui e um furinho aqui, tá? Com muito cuidado pra não pegar o outro lado. Furinho pequeno. E vamos desvirar. Prontinho, gente, bracinhos desvirados. Agora, lembrando também que essas duas aberturas também vão ficar pra dentro, sentido lado inferior do corpo. Agora, a gente vai encher todas as peças, exceto as orelhas, tá? Vou encher e já trago aqui pra vocês verem. Bom, gente, já enchi todas as nossas peças com bastante fibra e fechei todas as aberturas com pontinhos invisíveis, tá? Agora, eu vou vir aqui com a nossa patinha pra mostrar pra vocês como que eu faço pra dar acabamento aqui pra nossa patinha. Então, você vai vir com agulha de mão normal e linha de costura normal, dupla, tá? Coloquei ela dupla e deixei o lacinho aqui pra baixo. Agora, você vai vir aqui na parte de baixo da patinha, vem um dedinho aqui pra dentro e vai dar um ponto. E vai arrematar por dentro do lacinho. Dá um ponto aqui e arremata aqui por dentro do lacinho. Prontinho. Agora, você vai entrar aqui um dedinho, aqui na parte de cima também, e um centímetrozinho assim, ó, pro lado dessa costura aqui do meio. Entra e vai sair aqui embaixo, por onde você entrou, tá? Sai na mesma direção. Puxa o pontinho, ele tem que ficar um pouquinho aqui pra frente, tá? E aí, você vai puxar, tá vendo? Puxa, e aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui no meio, um dedinho aqui pra dentro, só que dessa vez rente com a costura do meio. E vamos sair aqui novamente pela mesma aberturinha que a gente entrou. Esse ponto tem que ficar aqui bem rente com essa costura pra ficar bem no meio da nossa patinha. Vamos puxar. E vamos fazer novamente um ponto aqui na outra lateral, um centímetrozinho pra esse lado de cá agora.
sair aonde eu entrei aqui embaixo. E puxo bem, pra essa patinha ficar bem marcadinha assim, ó. Agora eu venho, vou arrematar aqui embaixo. Fazer um nozinho de arremate aqui, pra ficar bem firme. Entro com a agulha e saio em qualquer lugar agora. Saio aqui do ladinho e vou cortar nossa linha. Bem rente aqui com o tecido. E a nossa patinha vai ficar marcadinha assim, ó. Vão ficar os dedinhos do nosso cachorrinho certinho, ó. Então, são 3 pontos. Um ponto aqui do ladinho, 1 centímetro pra cá. Um ponto aqui bem no meinho e o outro aqui meio centímetro pra cá. Sempre saindo no mesmo lugar e arrematando pra finalizar. Agora, gente, já tô aqui com as 4 patinhas finalizadas, tá? Já repeti esse processo dos dedinhos nas 4, nas 2 patas de cima e nas 2 patinhas aqui de baixo também, tá? Então, eu fiz os 3 dedinhos em todas. Agora, gente, eu venho aqui com um pincelzinho, tá? Pincelzinho sujo de tinta marrom, tá? Eu vou sujar esse pincel na tinta marrom e vou dar sempre com um retalhinho aqui do lado pra mim ir dando uma limpadinha no pincel, tá? Pra essa marcação que a gente vai fazer aqui nas patinhas não ficar muito evidente, tá? A gente quer uma coisa bem levezinha. Então, eu venho, molho ele na tinta marrom e dou uma limpadinha aqui, pra ficar uma coisa bem leve lá na patinha. Vou vir aqui na patinha e vou vindo aqui da frente pra trás. Tá só uma marcadinha aqui na nossa patinha, tá? Sempre da frente pra trás. Então, eu vou dar uma sujadinha de tinta na patinha, ó. Vai ficando assim, tá? Vou ir fazendo assim até eu achar que ela tá bem marcadinha. Prontinho, gente, a nossa patinha vai ficar assim, tá? Agora, eu vou fazer isso nas outras 3 também. Bom, gente, marquei as nossas 4 patinhas, tá? Marquei as de baixo, marquei as de cima. Agora, eu vou reservar aqui, tá? Vou deixar reservadinho e vou fazer as nossas orelhas. Para as orelhas, não tem problema se ela ficar um pouquinho mais forte, tá? Então, eu vou vir sempre aqui, ó, de cima pra baixo, com o pincel bem suave. E vai marcando assim. Porque a gente quer que as pontinhas fiquem mais marcadas do que o resto. A gente quer um degradê de cima pra baixo. Prontinho. Fiz em uma orelha, agora eu vou fazer na outra. Marquei as nossas orelhinhas e elas ficaram assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no nosso rabinho. Então, a gente vai vir aqui, da pontinha do rabinho pra baixo, marcando. E o nosso rabinho vai ficar assim. Gente, agora que eu já finalizei aqui com a tinta, eu vou vir com sombra, tá? É uma sombra de maquiagem de olho normal. Com o mesmo pincel, eu vou vir e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a tinta, tá? Só que isso aqui é só pra dar mais profundidade, porque a sombra, ela preenche melhor, sabe? Por esse tecido, ele ter esses pelinhos, a sombra ela vai dar um acabamento mais escurinho ainda aqui. Prontinho. Agora, a gente vai pra montagem da cabeça. Pra montagem da nossa cabeça, eu vim aqui com a nossa cabeça, abertura já fechada. Vim aqui com as nossas pérolas, essas pérolas aqui são 10 milímetros. E já cortei também o nosso focinho aqui, uma vez no feltro, tá? Cortei seguindo o risco, tá? Não deixei margem nenhuma. E vou reservar. Gente, então, pra fazer a marcação do focinho, eu vim aqui com a nossa agulha de boneca, nosso agulhão, tá? E linha de meada dupla, tá? Vim aqui com a linha de meada dupla e já fiz um pontinho de arremate aqui onde ficava a abertura da nossa cabeça, que é a parte que vai ficar grudada no pescoço. Então, essa parte aqui não vai aparecer no cachorro. Então, a gente pode muito bem fazer esse pontinho aqui, tá? Sem problema nenhum, que ele não vai aparecer.
Entro aqui onde eu firmei a nossa agulha e vou sair aqui aonde vai ser o focinho, tá? Saio aqui rente com a costura, tá? Pronto, saí. Agora eu vou voltar aqui no mesmo lugar que eu entrei aquela hora. E vou sair de novo no mesmo lugar que eu saí aqui em cima. Essa costura aqui precisa ficar aqui rente com essa costura aqui do meio, tá? Então, ela vai ficar assim. Pode puxar bem, porque isso vai ajudar a dar formato pro nosso focinho. Então, agora eu puxo aqui e vou voltar com essa linha mais uma vez aqui pra baixo. Deixa eu ajeitar pra ficar bem certinho aqui no meio da costura. Pronto, puxo. E volto aqui pra dentro mais uma vez. Pronto, saí aqui. Novamente. Puxo bem. E agora, eu passo a linha aqui, rente com as outras. Deixa eu acertar elas, pra elas ficarem bem juntinhas aqui. E agora, eu posso arrematar esses nossos pontos aqui no mesmo lugar que a gente entrou, tá? Agora, eu venho aqui com o nosso focinho do feltro já cortado, tá? Vou vir aqui com agulha de mão, normal, linha de costura normal também dupla, lacinho aqui embaixo. E vou alinhavar toda a volta dessa peça aqui, tá? Deixando só um meio centímetrozinho de margem aqui na lateral. Prontinho, a linha veio toda a volta. Agora, eu vou puxar, tá? Essa linha. Vou encher com fibra, tá? Ela tem que ficar assim, ó, formar uma bolinha. Vou encher com fibra e vou arrematar a nossa costura aqui. Prontinho, gente. Formei aqui o nosso focinho. Já arrematei aqui a nossa costura, mas não cortei a linha, tá? Preservei a linha aqui com a agulha. Enchi aqui bem com fibra, tá? Agora, a gente vai posicionar o focinho aqui e vai prender com um pontinho invisível em toda a volta do focinho, tá? Vamos posicionar aqui e vamos prender. Pontinho no focinho, pontinho no rostinho. Pontinho no focinho, pontinho no rostinho, assim, toda a volta. Prontinho, já prendi toda a volta aqui com os nossos pontinhos invisíveis. Agora, eu vou arrematar essa costura e vou sair com essa agulha aqui por baixo. Prontinho, agora corto a linha. E o nosso focinho já tá finalizado. Agora, a gente vai sombrear o nariz e fazer a nossa manchinha aqui antes de botar o olho, tá? Pra fazer a nossa manchinha do olho, a gente vai vir aqui e vai ver mais ou menos aonde vai ficar posicionado os nossos olhos, ó. Um dedinho pra cá da costura, tá? Mais ou menos aqui, vai ficar assim. Então, a nossa mancha tem que começar daqui até mais ou menos aqui, ó. Vou fazer uma mancha em volta de onde eu sei que vai ser o olho, tá? Peguei aqui o nosso pincel, tinta marrom. Prontinho, manchinha finalizada, agora a gente vai colocar os nossos olhinhos aqui, tá? Gente, antes de colocar os nossos olhinhos, eu vou vir aqui com um pouquinho de sombra, tá? Da nossa sombrinha marrom. E vou dar uma leve sombreada aqui em volta do focinho. Prontinho, focinho sombreado. Agora, a gente vai para os olhos. Então, para os olhos, eu vou vir aqui com a caneta fantasma e vou marcar mais ou menos onde eu quero que esse olho fique, tá? Um dedo e meio, mais ou menos, pra cá. Esse aqui a gente sabe que tem que ficar aqui dentro da mancha. E esse aqui, um dedo e meio, mais ou menos, pra cá, tá? Então, vou marcar aqui com a nossa caneta.
Pronto, marcadinho. Agora, a gente vai vir aqui com as nossas duas pérolas. Essa pérola aqui é a pérola 10 milímetros, tá? Preta. Vou vir aqui também com a nossa agulha de boneca, nosso agulhão. A linha de poliamida dupla, tá? Coloquei ela aqui dupla e deixei o lacinho aqui pra baixo. Então, eu vou vir aqui, onde eu sei que vai ser encaixado no pescoço e vai ficar escondido, e vou arrematar, tá? A nossa linha aqui, passo aqui dentro do laço e arremato. Lembrando, gente, que esse encaixe do olho aqui vai ajudar a dar formato também à cabeça do nosso cachorrinho, tá? Então, eu entro com a agulha aqui embaixo, onde eu sei que vai ser, onde vai ficar no pescoço, e saio aqui, onde a gente marcou com a caneta fantasma. Pronto, entro aqui. Agora, eu vou colocar a nossa pérola dentro da nossa agulha aqui. Prontinho. Agora, eu entro aqui do lado de onde a nossa linha saiu. E vou sair aqui, no mesmo lugar que eu entrei. Puxo bem, tá? Para nosso olhinho ficar afundadinho e ajudar a dar formato à nossa cabeça. Puxo bem assim. E arremato a nossa costura aqui embaixo. Segurando bem, tá? Vou arrematar com dois nós aqui embaixo. Corto a nossa linha aqui. E agora, eu vou repetir o mesmo processo desse lado aqui, tá? Vou colocar o outro olho desse lado aqui. E vou sair no mesmo lugar que eu entrei aqui, pra fazer o outro olho, tá? Prontinho, olhinhos colocados. Agora, a gente vai fixar as nossas orelhas, tá? A orelha, gente, essa parte reta dela aqui vai ficar no topo da cabeça, tá? E você pode colocar ela aqui de 1 a 2 centímetros aqui de distância da nossa manchinha, tá? Aí, um dedinho aqui pra dentro da costura, tá? Ela sempre indo, essa pontinha aqui indo pra trás um pouquinho, que depois, quando ela virar, ela vai ficar assim, tá? Então, a gente posiciona ela aqui. Se você quiser botar um alfinetezinho aqui pra te ajudar, aí agora a gente vai passar ponto invisível. Primeiro nessa parte da frente, tá? Pontinho na cabeça, pontinho na orelha. Vamos fazer isso aqui, em toda essa extensão aqui. E depois a gente vai virar ela pra cá e vai fazer o mesmo processo nas costas da orelha. Ponto invisível em toda a extensão aqui, até finalizar aqui, arrematar a costura aqui, tá? E aí, você pode sair com a agulha onde você achar melhor. Bom, gente, então, prendi aqui com ponto invisível, tá? Lembrando sempre de prender primeiro a parte da frente com ponto invisível, aí, por último, dar a volta e prender toda a parte de trás, tá? Aí, a gente vai ajeitar as orelhinhas assim, ó, pra elas ficarem dobradinhas. Esse material é bem fácil de ajeitar, tá? Então, elas vão ficar mais ou menos assim, mas você pode deixar pra ajeitar também quando a peça estiver finalizada, tá? Agora, nós vamos fixar essa cabeça ao corpo, tá? Então, lembrando que ela vai ficar nessa posição aqui, tá? As costuras vão ficar pra lateral, tá? E a barriguinha aqui. Então, a gente vai fixar assim. Essa parte aqui, onde tá os nossos pontinhos, tem que ficar bem aqui no meio, tá? Então, primeiro, eu vou prender com cola quente. Vou pingar cola quente bem aqui no meio, só pra fixar e eu ter mais segurança na hora de dar os pontinhos invisíveis aqui em volta, tá? Muito cuidado pra não passar a cola quente muito em volta, onde vai pegar a agulha. Senão, na hora que a cola quente esfriar, ela vai ficar dura, vai ficar difícil de você passar a agulha. Então, só no meinho a cola quente, tá? Agora, nós vamos segurar aqui uns 10 segundinhos até a cola secar. E agora, gente, a gente vai passar os nossos pontinhos invisíveis aqui em volta, tá?
Cabeça fixada, tá? Agora, a gente vai montar os braços e as perninhas dele. Para fixar as pernas e os braços, eu venho aqui com a agulha de boneco, nosso agulhão, a nossa linha de poliamida, que é aquela linhazinha de carretel, tá? Bem longa e dupla, e deixo o lacinho aqui pra baixo. Agora, eu vou vir primeiro com as pernas, tá? Vou vir primeiro com as perninhas, lembrando de deixar as aberturas pra parte de dentro do corpo, tá? Então, vamos montar de um jeito que essas perninhas fiquem rentes com o chão, tá? Então, elas vão ficar assim. E um dedinho mais ou menos pra trás dessa costura aqui da lateral, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. Já vou vir aqui, já vou atravessar com a nossa agulha. Vou mostrar aqui pra vocês bem certinho qual vai ser a altura que eu vou entrar com a agulha. Então, vamos sair aqui mais ou menos na mesma altura que a gente entrou, pro lado de cá. E observem aqui onde a gente entrou nessa patinha de cá, e vamos sair mais ou menos na mesma altura na patinha de lá. Assim, prontinho. Agora, a gente vai voltar, vamos entrar com a agulha aqui perto de onde a gente saiu, tá? Não precisa ser no mesmo buraco, tem que ser pertinho. Vamos atravessar novamente o corpo, perto de onde a gente entrou aqui também. E vamos entrar aqui também, perto de onde tá a linha. Prontinho, agora pode tirar a agulha, tá? Vamos posicionar certinho essas perninhas. Gente, agora a gente vai amarrar muito bem, por isso que tem que ser uma linha muito resistente, tá? Na hora de fazer esse processo aqui, não pode ser a linha de costura normal. Porque a gente vai amarrar aqui e vai puxar bastante, tá? Pra essas pernas ficarem bem justinhas ao corpo. Então, pode amarrar aqui e puxar bastante, tá? Vou fazer mais um nó pra ficar mais firme. Com essa linha aqui, no segundo nó, você consegue ainda ajustar, tá? Então, o primeiro vai ficar um pouco frouxo. Você pode dar 2 nós e daí sim ajustar elas ao corpo. Agora, quando elas estiverem bem ajustadinhas, vocês vêm, vamos dar mais uns 3 nós aqui pra ficar bem firme, tá? Prontinho. Agora eu vou cortar. Lembrando, gente, que quem é acostumado a fazer esse processo aqui das perninhas com botão pode fazer também, tá? Não tem problema. Então, as nossas perninhas ficaram assim. Agora, a gente vai para os bracinhos. Os bracinhos, gente, é o mesmo processo, tá? O mesmo processo das perninhas. Então, para o bracinho, a gente vem aqui novamente com o agulhão. Nossa linha de poliamida também, dupla. E vamos entrar aqui no braço. Nessa altura aqui, gente, é um dedinho aqui, ó, pra baixo da costura de cima, tá? Vamos entrar aqui. E aqui no corpo, a gente vai entrar também um dedo pra baixo do pescoço. Entra aqui e vamos sair também na mesma posição, um dedinho aqui pra baixo do pescoço. Aqui no outro bracinho é o mesmo processo, também um dedinho aqui pra baixo. Gente, lembrando também das aberturas dos bracinhos ficarem pra dentro, junto ao corpo, tá? Vou voltar aqui, perto de onde eu saí com a agulha. Atravesso novamente o corpo, bem pertinho daqui também. Aqui. Saio aqui perto. Entro aqui pelo bracinho. Lembrando de não sair no mesmo buraco, não precisa sair no mesmo buraco que tá a linha, tá? Pode ser perto. Agora, saio aqui com a agulha e vou amarrar, mesmo processo das pernas. Agora, vamos finalizar aqui com os nossos 3 nozinhos. E prontinho, vai ficar assim. A gente vai vir aqui e vai colar o rabinho. A aberturinha do nosso rabinho tá pra cá, então ela vai ficar pra dentro do corpo. E a gente vai colar ele mais ou menos nessa altura aqui.
dá uns 3 dedos, assim, da costura de baixo, tá? Vamos colar ele assim, de um jeito que ele fique aparecendo aqui, tá? A gente quer que ele apareça aqui do outro lado da pontinha dele, ó. Tá? Então, vamos colar aqui. Marcar aqui pra gente saber certinho. Passei a nossa colinha quente. E agora a gente cola e vamos segurar aqui uns 10 segundinhos. Lembrando que quem quiser pode dar o pontinho invisível aqui também em toda a volta, tá? Pra ele ficar bem firme. Não ter perigo de descolar. Rabinho coladinho. Agora a gente vai para a bandaninha, tá? Gente, então pra gente fazer a nossa bandaninha, a gente vai vir aqui, eu já tô aqui com o tricoline dobrado, tá? Ela vai estar lá no molde dessa forma aqui. Então, você vai encostar ela aqui na dobra do tecido, tá? E vai riscar. Vou riscar aqui com a minha canetinha fantasma. Risquei ela aqui dessa forma, gente. Porque aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar enviesada, então não tem perigo dela desmanchar, dela desfiar aqui, tá? Porque a gente não vai costurar essa bandana. Então, se você for fazer com outro tipo de tecido, um tecido que desfia mais, ou você quiser aproveitar melhor o tecido, não quiser riscar ela enviesada, então você vem e faz uma bainha de lenço daí, quando você finalizar, tá? Porque daí não tem perigo dela desfiar. Mas assim, do jeito que ela tá enviesadinha, não vai ter perigo de desfiar, tá? Venho aqui e corto dentro do risco. E prontinho, gente. Nossa bandaninha vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui, posiciono aqui o nosso doguinho. E vou amarrar essa bandaninha aqui. Dá 2 nozinhos aqui, pra ficar bem firme. Aí, você vem e ajeita aqui pro ladinho, pra ela ficar bem assim. O biquinho ficar aqui aparecendo aqui na lateral. E agora, a gente vai para o nosso ossinho. Nosso ossinho, gente, eu já vim com ele aqui riscado, tá? Já risquei no avesso do Microsoft duplo, costurei, seguindo o risco, e fiz uma pequenina aberturinha aqui no meio. Tem que ser bem pequenininha, porque esse tecido aqui também estica, então se você fizer muito grande, vai mudar a forma do nosso osso. Então, tem que ser bem pequenininho, porque ele já vai ceder, tá? Vou desvirar a peça. Prontinho, gente, ossinho desvirado, agora eu vou encher ele com fibra e vou tampar essa aberturinha aqui com pontos invisíveis, tá? Prontinho, gente, ossinho finalizado, já fechei aqui a nossa aberturinha, tá? Com pontinhos invisíveis. Agora, eu vou vir aqui com agulha de mão, linha de poliamida dupla, deixo o lacinho aqui pra baixo. Vou fazer o seguinte, gente, a gente tem que pensar que essa aberturinha aqui vai ter que ficar debaixo da mãozinha dele, tá? Pra não ficar aparente. Então, eu vou vir aqui, vou atravessar com a agulha aqui, deixo a ponta da linha, tá? Deixo a ponta da linha pra cá. Agora, eu venho aqui na patinha dele, embaixo, atravesso aqui também, tá? Agora, você pode tirar a linha, junto aqui, e vou amarrar. Põe mais pra cá pra vocês verem certinho, tá? Então, tá aqui. Dou um nó, tá? Puxo bem pra ficar bem firminho. Olha, gente, vai ficar desse jeito aqui, então. Depois que eu amarro as pontas, ela fica desse jeito aqui. Vou dar aqui uns 3, de 3 a 4 nós pra ficar bem firme, não ter perigo de soltar. Bem firminho. Agora, eu vou vir aqui e vou cortar as pontas que sobraram. Corto aqui bem rente. E agora é só ajeitar. Ajeitar aqui a nossa mãozinha do jeito que a gente quer. As orelhinhas também. E prontinho, gente. Tá finalizada a nossa pecinha, tá? Bandaninha aqui. Ossinho, e ele fica desse jeitinho aqui. Espero muito que vocês gostem e até a próxima.